pessoal, sejam bem-vindos a esse webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Machado, sou sócio-diretor da Learn, uma empresa que é especializada na formação de pessoas no método científico. E hoje, nesse webinar, estou trazendo os segredos das multinacionais para reduzir custo e melhorar qualidade ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá então. Eu não sei vocês, mas eu não me lembro de ter aprendido um método até então, antes de entrar na empresa, para resolver problema. E o único método que a gente acaba aprendendo é a tentativa e erro, ao invés de um método científico, né? Então, o método tentativa e erro nada mais é do que um método que você fica tentando até acertar, até resolver o problema. Então, eu fico imaginando, daqui a pouco a gente vai mostrar isso claramente, a diferença de um médico que usa essa abordagem de tentativa e erro e um médico que usa a abordagem do método científico. E aí você vai dizer assim, qual é o melhor profissional? Mas a gente acaba usando a tentativa e erro porque é um método fácil para aprender. A gente, na verdade, já traz isso desde a infância, esse método. Então, isso é interessante a gente tá pensando que a gente não faz isso por maldade. É porque realmente a gente não aprendeu uma outra forma de resolver o problema. É um método que geralmente ele é mais caro, porque até se aprender leva-se muitos e muitos anos, né? É a famosa frase que diz que a gente aprende com os erros. Não, a gente não aprende com o erro, a gente aprende corrigindo o erro, né? E para corrigir o erro eu preciso saber qual é a causa. E enquanto estiver errando, a gente não está aprendendo. Então a gente não aprende com o erro, a gente aprende estudando o erro, analisando o problema e achando a causa dele. Aí sim a gente pode dizer que a gente aprendeu com ele. Se não, não. Então o custo é muito maior envolvido numa tentativa e erro e sem contar o tempo, né, que se leva para achar a causa, que muitas vezes a gente acaba desistindo de encontrar a causa em função do desgaste que tem financeiro e emocional, e a gente acaba vivendo com um band-aid por toda a eternidade. Então é muito mais barato, claro, a gente achar a causa raiz com um método estruturado. A gente paga mais barato por isso, porque aprender custa. A gente sempre paga para aprender. A pergunta que vale 1 milhão é: qual é a forma que a gente usa para pagar menos para aprender? Mas a gente sempre vai pagar. Vamos lá. Eu estou falando aqui com muitas pessoas que não nos conhecem, então, para dar um panorama geral aqui, né? A Learn ela já tem formado nesse método científico mais de 2.000 pessoas, desde o nível técnico ao nível gerencial. Então, é uma bagagem interessante, desde 2003 que a gente faz isso, né? Como master. E esse definitivamente não é um método novo. Ele nasce em 1600 com Galileu e Galilei e vem se aperfeiçoando ao longo desse tempo. Inclusive, o que a gente aprendeu há 18 anos atrás, nós também aperfeiçoamos em função de tanto aplicar isso no dia a dia. O mundo está mudando e a gente precisa também rever os conceitos de como aprender, né? Mas a estrutura continua a mesma, a lógica é a mesma. A gente já viu muita coisa dentro das empresas que são motivos para elas buscarem um método científico. Coisas que eu vou listar aqui para vocês, algumas delas, e vocês não vão acreditar. Outros vão dizer, pô, isso aqui eu vejo lá na minha empresa também, né? O pessoal fazendo. Então, refugar produto bom e aprovar produto ruim. Perder cliente porque ele não vê qualidade naquele produto. Isso acontece, aconteceu, acontece e vai acontecer. Principalmente no business to business, que são pedidos grandes e quando cancelados geram um impacto na receita muito alta. E a abordagem aqui é que o produto é ruim
E para deixar de ser ruim, eu invisto aonde? Na inspeção da qualidade. Isso só deixa o produto ainda ruim e mais caro. Essa aqui é a diferença. O que a gente também já viu é chefe tentando dar uma de técnico e técnico tentando dar uma de chefe. É uma inversão de papel, porque muitas vezes eu tenho um problema, não sei a causa, e nós precisamos resolver isso e todo mundo sai da equipe técnica e vai para o campo para jogar bola. E é um desastre só, né? A engenharia de produto, especificando sem saber a origem daquele número, muitas vezes Ctrl+C, Ctrl+V, e a qualidade só no final da cadeia apontando o que está certo e o que está errado. E eu ainda questiono ainda de onde é que vem se está certo e está errado. Né? Enfim, isso aqui é uma pequena lista do que a gente acaba vendo. E isso aqui é o cenário em que faz com que a diretoria de uma empresa diz, chega, a gente precisa pelo menos minimizar esse comportamento aqui, e aí se busca o que? Um método científico, algo realmente robusto que vá mudar o ponteiro e mudar a cultura de a gente parar de olhar para o efeito e olhar para a causa. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá então. Bom, quanto de custo a gente já calculou com esses projetos ao longo desse tempo? O custo estimado, isso sem colocar a correção monetária, tá? Passa de 82 milhões. Isso redução de custo direto e indireto, com recuperações de clientes, aumentando a receita e melhorando o produto e o processo. Esse número não é pequeno. É claro que isso é uma estimativa, né? É o que a gente também acaba recebendo dos nossos colegas e que muitos se tornam amigos depois dessa formação, em virtude do tempo, né, que a gente passa junto. São algumas frases que a gente recebe por e-mail. Esse aqui, por exemplo, do Alexandre, que diz que esse método, essa abordagem do problema, né, identificando as causas, as conclusões elas são irrefutáveis, ou seja, independente da sua experiência que você tem no processo ou não, tá lá, o fato é esse, e você gostando ou não, é essa a causa do problema. Então isso ele destaca bastante aqui. O Joel, ele também fala aqui sobre que pessoalmente ele teve um desenvolvimento muito significativo em relação ao raciocínio crítico, né? Nas decisões do dia a dia, na solução dos problemas, e que essa metodologia científica ela está ajudando muito na análise de causas no dia a dia, né? Então isso que é interessante, aplicar isso aqui no dia a dia, buscar ações mais rápidas e robustas. O Ari ele disse que foi realmente um divisor de águas na questão da visão, da amplitude do problema. Antes era muito pontual e agora ele consegue enxergar o problema de uma forma um pouco mais macro, né? Então isso chama a atenção dele. E ele também nos fala que num processo que ele aplicou essa metodologia, a redução de variação conseguida numa performance, né, no caso aqui na vazão, foi definitiva, porque ele achou a causa raiz, atuou na causa e a variação baixou, indo para limites muito melhores do que o especificado. Né? E aí, existe milagre ou não existe? Claro que existe. Enquanto a gente não conseguir explicar um determinado fenômeno, a gente acredita nos milagres, acredita que isso é algo divino, algo que da minha imaginação. Sim, enquanto eu não explico. A partir do momento que eu consigo explicar, isso cai por terra. Há muitos anos atrás, as pessoas que viviam num mundo em que o trovão era símbolo de uma irritação de um deus, né? Aquilo era a verdade, era naquilo que eu acreditava. Hoje, se eu falar isso para o meu filho, que o trovão é representativo também de uma reclamação de um deus, né, um deus do trovão, ele vai rir de mim. E por quê? Porque já se existe o entendimento desse fenômeno. Eu consigo reproduzir, inclusive, um raio.
Então isso não faz nenhum sentido, isso cai por terra. É assim também nos problemas dentro de uma empresa. Se você olhar, enquanto eu não conheço o fenômeno, eu atribuo isso a inúmeras coisas, né? Então, vale tudo para resolver a causa. E é isso que a gente quer, é aprender com o fenômeno, para explicá-lo, né? Esse é um método visto em algumas grandes empresas e até então, para aprender esse método científico, nós tínhamos que estar trabalhando nessas empresas. Bom, porque a nossa abordagem era uma abordagem company, era bem fechada. E em novembro de 2017, eu e o César, a gente então começa a trabalhar num projeto. Isso por quê? Porque muita gente pedia pra gente, para nós abrir uma turma, fazer uma turma aberta, porque eu tenho um colega meu que trabalha numa outra empresa, que eu falo para ele sobre o método e ele ficou encantado, ele quer também fazer essa formação. E a resposta que a gente dava era, então ele tem que pedir a conta lá e vir trabalhar aqui, né? E aí a gente consegue encaixar ele numa programação aqui de treinamento. E aí não dá certo. A gente até tentou fazer uma turma aberta, mais presencial. E foi inviável economicamente, porque as pessoas pagavam mais caro pela passagem aérea e o hotel do que o próprio treinamento. Bom, vamos então estudar outras formas. E das inúmeras formas que tem, videoaula, EAD e tal, a gente testou a transmissão ao vivo, que não é videoaula, não é EAD, é uma outra abordagem, né? Isso que nós estamos fazendo agora aqui é parecido com transmissão ao vivo. Ela não é 100%, por quê? Porque eu não ouço a sua voz, eu não interajo diretamente com você. Então a ideia aqui é fazer toda essa adaptação de módulos que a gente tem na parte presencial para uma transmissão ao vivo, com exercícios, orientação, tarefas, leituras, os exercícios em sala virtual, os exercícios fora da sala virtual, inclusive até a própria banca de certificação, também tudo por transmissão ao vivo. A gente fez alguns pilotos e realmente foi muito melhor do que a gente imaginava. Então, era isso que a gente tinha para trazer para vocês em termos de novidade, né? E o profissional que a gente vê, que tem essa alma questionadora, né? Quando ele está dentro de uma estrutura, de um corpo, que a gente acaba dizendo que é um corpo estruturado na questão de metodologia, a gente tem um profissional muito mais completo. Então, por dentro, uma pessoa que questiona, que é curiosa, e por fora, um método que consegue sanar essas perguntas, validar essas hipóteses de uma forma racional. Então, isso é muito interessante. E agora sim, eu tenho 2 médicos. Eu quero que você pense muito bem qual é o médico que você mais confia aqui. Se é o A, que usa uma abordagem por tentativa e erro, ou se é o B, que usa uma abordagem por método científico, né? O médico A, ele vai te atender assim, ó. O que é que você tem? Bom, deve ser uma virose pelo que você está me falando. Toma isso aqui e se não melhorar você volta em 7 dias. Eu imagino que você já tenha visto isso, já tenha passado por uma consulta com um médico com essa característica aqui, né? Mas tem médicos que você também já deve ter se consultado, ou seu filho, enfim, que tem uma abordagem como a médica B aqui, que vai fazer algumas perguntas para você, para levantar um diagnóstico inicial e vai levantar algumas hipóteses para montar um plano de coleta de dados para confirmar ou não essas hipóteses. Certo? E ela vai dizer para você, olha, pelos sintomas que você está me falando, histórico familiar, assim, o teu comportamento no dia a dia, papapá, nós temos algumas hipóteses, pode ser a doença A, pode ser B, pode ser C. E vamos fazer alguns exames, ou seja, vamos coletar dados e me traz os exames aqui para a gente poder comparar esses dados com essas hipóteses, né, com a previsão, com a minha previsão aqui. Então, esse é o retorno. E aí,
existe o fechamento desse primeiro ciclo aqui, nessa primeira volta do método científico, né, que provavelmente vai ter alguma ação de corretiva, uma ação sistêmica, e se eu ainda não encontrei a causa, mas pelo menos eu eliminei algumas hipóteses e estou mais próximo de chegar na causa, muitas vezes eu vou dar mais uma voltinha nessa espiral aqui do método científico, né? E aí eu trato ou eu encaminho para um outro especialista para continuar a investigação. Então a pergunta é, qual dos dois médicos você mais confia? No A, que fica tentando até acertar com você, e se acertar você não sabe se foi o remédio que ele receitou ou não, ou a médica B. É assim na empresa também. E na empresa o que a gente vê é o médico A. Seja diretor, seja engenheiro, seja técnico, qualquer função, é o médico A. E o médico B é o que nós formamos. Eu espero ter ficado mais claro. E é claro que essa formação te coloca num destaque dentro do teu processo, dentro da tua atuação. Né? Esse destaque porque você acaba mostrando, revelando causas que até então eram um mito, né? Dentro do universo. Tem problemas aí com 50 anos de idade e ninguém sabe a causa. Aí vem você e mostra a causa. Então é bem diferente isso, né? Eu vou mostrar agora aqui o estudo de caso. É uma empresa que tem como desafio cortar 10% do orçamento porque as vendas diminuíram bastante, etc. Isso inclui também a área de manutenção. Então, na manutenção, o que sobrou? Não, tem que comprar menos peça, né, para repor. E aí eu acabo assumindo riscos de parada fabril, que às vezes são muito maiores do que a redução de orçamento. Então, essa conta não bate, mas essa é a decisão gerencial, corta tudo. E o que a gente vê então é sim um desses engenheiros de manutenção fazendo uma análise um pouco mais investigativa dessas peças que são mais trocadas no dia a dia e descobre uma ferramenta lá, uma ponteira usada para fixar uma porta, determinada porta do processo, como um item que chama bastante atenção aqui, né? É um item que a durabilidade prática dele, na média, é de 17.600 ciclos. Então, passou dessa utilização aqui, ela é descartada. O custo dela é de R$150 e um orçamento gasto ao ano de R$31.170. São 5 células em 2 turnos que utilizam essa ponteira. Bom, até aí não estamos nem falando de causa, só estamos acerca do problema, né? Como é que é o problema, quanto custa. Como é que é sabido que está na hora de trocar a ferramenta? Essa é uma boa pergunta, porque como é que o operador sabe que já terminou a vida útil da ponteira? Não sabe. É tudo na tentativa também e é tudo no eu acho. Não tem um critério muito claro. Foi isso que ele acabou descobrindo na investigação dele. E que a hipótese, ou a teoria, o fenômeno que está mais próximo de explicar uma forma de medir o desgaste seria pela mudança da geometria da ponteira, né? Um arredondamento. Então, quanto mais desgastado for a ponteira, imagina-se aqui uma redução na geometria, né, da ponteira. Isso tudo ele está pensando em como medir o problema, porque ele não sabe nem como medir o problema. Então, esse é um dos problemas, como medir o problema. Então, essa redução ela pode ser medida de que forma? Com um raio-x, ou com uma fotografia, né, do início e o fim da vida útil dela. E ele trabalhou nessa via também aqui. Ele descobriu uma forma de medir também. Só para deixar claro que esse é um projeto que eu estou trazendo aqui de uma forma mais didática e estou compactando muito ele é muito maior que isso aqui. E estou preservando também alguns dados da empresa, porque não é esse o objetivo aqui, abrir problema dos outros, certo? Então, só para deixar claro que ele não ficou tão pequeno assim e muito menos tão simplório assim. Ele conseguiu responder essa pergunta aqui,
E as especificações, recomendações do fabricante, da ponteira. Então, para eu responder isso aqui, o que eu vou fazer? Um mapa de produto. Nesse mapa de produto, a gente vai identificar algumas funções e especificações que são vistas dentro da especificação do produto e especificação da própria ponteira ou do próprio parafuso. E a pergunta que ele ficou martelando ali, isso que eu estou recebendo, está dentro ou está fora de uma especificação? E numa investigação, ele coleta dados, os dados então são analisados e essa análise mostra que não há evidências alguma de que nem parafuso, nem ponteira estão fora de uma especificação. E ele continua a investigação. Então, onde e como é usada a ponteira no processo? Bom, ela é usada dentro do processo e essa utilização do processo, lá dentro tem variáveis, então vamos fazer um mapa de processo. Nesse mapa de processo eu vou identificar onde, como ela é usada, que tipo de variáveis tem que pode fazer com que ela se desgaste mais rápido ou mais devagar. E assim a gente vai continuando. E depois desse mapa aqui feito, bem detalhado, a gente seleciona variáveis com as hipóteses de causadoras desse desgaste e vamos então elaborar uma estratégia para coletar os dados reais, não históricos, onde nós temos aqui células diferentes, com turnos diferentes, uma ponteira a cada turno, e medindo o tempo de ciclo de cada uma. Notem que isso aqui é uma estratégia racional, ela não é estatística, né? A gente não trabalha com estratégias de coleta de dados estatísticas. A gente trabalha com estratégias racionais, que a gente chama, né? Então aqui os dados exatamente iguais à minha estratégia. E agora vamos analisar. Então, eu tenho duas análises aqui para a gente fazer. Tem a análise prática, que é a carta de variabilidade, e tem as análises gráficas, que são as cartas de controle. Na análise prática, o que a gente pode ver aqui, essa linha azul, que é a linha do fabricante, a especificação dele. A gente nota que tem células que estão trabalhando abaixo dessa especificação e tem células trabalhando melhor que a especificação. E se a gente olhar, não precisa nem fazer conta aqui. Olhem a célula 3 aqui, né? Olha, tem na média uma performance muito melhor que as demais. Então, isso aqui já me chama a atenção e já vou para análise mesmo, né? Já vou dizer assim, e aí? O que tem de diferente, né? Deixa eu só diminuir aqui. O que tem de diferente aqui na célula 3, né? Então, o que essa célula aqui faz diferente das demais? E no mapa de processo feito, foi comparado então, visto algumas variáveis que eram em comum e outras variáveis que eram muito diferentes. Uma delas foi a aplicação que num processo era livre, a parafusadeira ficava livre na mão do operador, e a outra era uma aplicação direcionada, ou seja, tinha um dispositivo que direcionava a aplicação do parafuso. Isso variava menos, a concentricidade dos furos, etc, etc. Então, se todas as ponteiras tivessem essa performance de 30.000 ciclos, e não dias aqui, né? Nós teríamos aqui um orçamento de 18.000, ao invés de 31. Interessante isso, né? Na carta de controle, a gente vê que tem causas especiais atuando. Claro, é a diferença entre a célula 3 e a célula 4 aqui, né? Então, realmente tem, isso é uma causa especial aqui. Nesse caso, uma causa especial boa, né? E se olhar a média, estou falando de 17.000 ciclos, e tem casos realmente abaixo dos 22.000 ciclos. Qual é a ação que a gente vai tomar aqui, né? Agora aqui, vamos eliminar algumas hipóteses. Então, a gente achava que era a célula, a ponteira, desculpa, podia ser
uma variação entre turnos. Tem algumas hipóteses aqui que caíram por terra e outras ficaram mais fortes, mais evidentes. Então, associado agora a uma nova hipótese, a gente então avança na investigação. A gente vai para mais uma volta na minha espiral. O que é que tem de bom na célula 3 que a gente pode realmente aprender? Nesse mapa de processo que a gente falou agora há pouco, a gente identifica essa diferença e vamos validar essa diferença entre um processo e outro, invertendo. Então, aquele direcionador que nós encontramos na célula 3, que não tinha na célula 2, nós vamos deslocar ele para a célula 2. E o que eu espero é que a performance agora da célula 2 seja tão boa quanto da célula 3. Se isso se confirmar, bingo, achamos a causa. E vamos coletar os dados. Está aqui os dados. Então vamos lá para os dados. Esses são os novos dados. E tcharam! Esse aqui é o novo dado. Está aqui a especificação de 22 mil ciclos. E realmente agora a célula 3 ficou abaixo, uma performance medíocre, enquanto a célula 2 ficou. Então realmente nós identificamos a causa aqui, que é aquele direcionador, que foi um direcionador, diga-se de passagem, feito naquela célula para um problema de ergonomia. Não foi feito pensando na qualidade aqui, né? Então, assim, para a gente ter noção que às vezes nossas ações têm impactos em diversas áreas dentro da empresa. E esse tempo de vida médio, de 17,6 passando para 30, significa uma melhora não de 10%, e sim muito mais do que isso, né? Por que só cortar 10% do orçamento se a gente pode cortar, né, a metade aqui? Quase a metade aqui. Então, é disso que a gente está falando. Qual é o próximo passo aqui? O próximo passo, então, é aplicar a ação aqui, vai ter o plano de ação, que é replicar esse dispositivo do processo em outras linhas, mas esse projeto abriu novas oportunidades, novos cenários. Mais montes de dinheiro eu encontrei ao longo desse estudo, né? Por exemplo, estudar melhor essa redução da geometria, por que não trabalhar com ponteiras mais baratas e pobres em especificação, já que o segredo não está só na ponteira, e sim também está nesse direcionador, que é mais uma pilha de dinheiro. O processo, estudar em outras aplicações, não só na porta, mas também em outros lugares, né? Em outras dobradiças, em outros parafusos também, né? Mais uma pilha de dinheiro e mais essa aqui que é o tempo operacional também acaba sendo um objeto aqui de investigação de um outro projeto. Então, notem que são mais 4 projetos que nasceram de um, cada um com um tamanho de pilha de oportunidade diferente, né, o tamanho dessa pilha. E, então, além de reduzir custo, a gente melhorou a qualidade, porque eu garanto o torque também agora, né? Já que a ponteira não está desgastada, eu garanto o torque. Então, melhora a produtividade, melhora a qualidade, reduz o custo. E o tempo para executar esse projeto aqui foi muito menor, certo? Muito, mas muito menor do que uma abordagem por tentativa e erro. Então, é isso que eu tinha para falar no estudo de caso. E isso aqui é interessante, esse projeto aqui, porque primeiro é aplicado numa área de manutenção, né? O que chama a atenção da gente aqui? É que agora ele tem o domínio, ele sabe qual é a causa do desgaste prematuro da ponteira. E o interessante é que, depois de aplicado, ele começou a consumir menos ponteira. O fabricante da ponteira, ele procurou a empresa e perguntou se estavam produzindo menos produtos, por isso que estavam consumindo menos, ou eles tinham mudado o fornecedor, né, se tinha um outro cara concorrente aí junto com ele. Aí ele falou, não tem nada disso não, a gente está produzindo até mais. Mas como é que vocês estão consumindo menos agora? Não, é que a gente melhorou nosso projeto. Ah, eu posso lá dar uma olhadinha? É claro que não. Essa descoberta aqui, ela pode mudar uma série de coisas aqui no nosso negócio. Então,
você não vai encontrar essa causa que a gente descobriu aqui, né, no Google ou num livro. Você que vai ter que aprender a descobrir essa causa. E quem tem o domínio desse conhecimento, que você aprendeu agora no teu processo, ele fica em cima da carroça, não na frente. Então, por isso que tem aquela frase que conhecimento é poder. Quem conhece, domina. Ou seja, fica em cima da carroça. Quem não conhece, infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas puxa a carroça. Então, quem tem o conhecimento de algo, ele domina o fenômeno, ou domina a massa, ou domina sei lá o que. Mas isso é um fato. E eu não consigo estar toda hora em cima da carroça. Porque eu não consigo dominar tudo no mundo, né? Se falar de leis, meu nível de conhecimento é básico. Quanto menor for o meu nível de conhecimento, mais fácil será de ser dominado. Aí quando eu começo a estudar um pouco sobre as leis, aí já começo a ter uma conversa diferente com o meu advogado. E quanto mais eu conhecer, mais dominar esse processo, a minha conversa começa a ficar, posso até puxar a carroça, mas não, você não vai bater com chicote, você não vai, não. Então, sabe, isso vai mudando também. No começo de toda a investigação, o que a gente percebe no funil lá em cima é o que? Muitas perguntas. E conforme você vai investigando, as perguntas vão diminuindo e você vai chegando cada vez mais próximo da resposta que a gente está buscando aqui, né? Qual é a causa? Quem é o criminoso, né? Então, por isso que o nosso símbolo é um símbolo de espiral aqui. Por causa desse conceito de evolução mesmo, né? Que você aprende não por meio de ciclo, e sim por meio de uma espiral. A evolução humana, a nossa evolução é uma evolução em forma de espiral, né? Um cone. Então, esse método, por isso que é um método produtivo, porque ele chega a algum lugar. Não é à toa que a elite da engenharia usa esse tipo de método produtivo, né? Agora, qual é o nosso desafio em relação aos participantes, né? Não vou chamar de aluno, mas aos nossos colegas que vão buscar esse tipo de método científico? A gente tem muita dificuldade, um desafio muito grande porque, primeiro porque a gente foi educado a responder e nunca perguntar. Perguntar sempre foi sinônimo de quê? Falta de respeito. E não é falta de respeito, é só curiosidade. O MEC está mais preocupado em forma profissional, é engenheiro, é médico, enfermeiro, é advogado, e muito menos preocupado em formar pensadores. Recentemente agora, né, enfim, alguns candidatos, né, até questionam para que filosofia na escola? Pô? Alguns candidatos aqui à eleição. Para que filosofia na escola? Para que ensinar essas pessoas a pensar? Eles têm que fazer o quê? Tem que seguir os procedimentos, o passo a passo. Eu não quero ninguém questionando. Então, filosofia realmente não é uma profissão. É uma ferramenta que você tem para se desenvolver como pessoa. Se você tirar esse poder, por exemplo, de uma criança, ela vegeta, ela não cresce, ela não vai virar nunca um adulto. Então, essa forma de pensar, questionar, é que faz a criança sair de um nível e ir para um outro nível. Né? Superar esse desafio. Outro desafio. O certificado é mais importante que o resultado. Alguns preferem institutos renomados, né, com os símbolozinhos, tal, renome, mas que não traz resultado nenhum. Enfim, ainda é muito valorizado. A gente já vê empresas pensando diferente e agindo de forma diferente em relação a isso aqui. Outro desafio. A pergunta mais importante é quem é que foi que fez isso aqui? Inclusive em casa também. Quem é que fez isso aqui?
Eu não quero saber como foi feito ou por que foi feito. Não, eu quero saber quem fez, porque a pergunta, eu quero incriminar alguém e não aprender com o erro. Eu não quero aprender com o erro, eu quero aprender quem fez o erro. Não, mas se amanhã você cometeu o erro, aí eu vou ser preso, porque eu também não aprendi. Então, na empresa também é a mesma coisa. Quem é que foi que deixou esse defeito? Vem cá que eu quero conversar, chama ele aqui que eu vou conversar com ele. E não se quer saber como é que a gente fez esse defeito, por que que ele nasceu, né? Se eu fosse querer fazer mais uma vez esse defeito, eu conseguiria fazer? Outro desafio, não importa a causa, eu quero saber a solução. Como é que você vai trazer a solução se tu não sabe a causa? Como é que tu sabe qual é o melhor remédio se tu não sabe o que você tem? Como? Isso eu chamo de milagre. O cara conseguir acertar o remédio sem fazer nenhuma análise, sem nada. Isso é milagre. E você só faz uma vez. É que nem gol de bicicleta. É uma vez. Se você quer ver de novo, é só no replay, porque tu não consegue fazer de novo. Né? Outro desafio. Herói é aquele que trabalha no efeito e não na causa. Você jamais vai ver um eletricista que trocou toda a fiação para não pegar fogo lá no museu na capa de um jornal. Nosso herói, o herói que não deixou o fogo acabar com todo o patrimônio. Não, não. Nem morrerem milhares de pessoas. Esse aqui é o herói. O cara que atua na causa. Quem vai estar na capa? Aquele cara que foi apagar o fogo. Ele é o herói. Ele salvou pessoas. São os nossos desafios nessa caminhada, nessa jornada, na formação do método científico. Agora, o que você acha que a gente deve fazer aqui? Desistir? Não. Essa educação é uma educação livre e racional. A gente não vai desistir. Até porque, olha só o que a gente acaba, né, recebendo de retorno de quem faz esse tipo de abordagem. O Rodrigo, por exemplo, ele disse que essa abordagem tem contribuído de forma significativa nas decisões do dia a dia. Né? É uma abordagem do mundo real, né, que alinha com o conhecimento da física, da engenharia, e agora ele consegue entender por que acontecem as coisas e não usa mais a axiologia, que é a técnica de achar as coisas, né? Então, ele fala também de um projeto que ele trabalhou e que realmente atua na causa raiz. Ele espera, de alguma forma, realizar essa formação científica mais avançada, porque existem níveis diferentes, né? Tem a formação cientista nível básico, tem um nível intermediário e o avançado, né? Então ele fez a formação intermediária, mas já foi o suficiente para resolver muita coisa dentro da empresa dele. O Guilherme, ele trabalha numa área que tinha contato com fornecedores e num dos problemas ele foi até a casa do fornecedor, aplicou a metodologia dentro do processo dele, descobriram a causa e o próprio fornecedor disse que ficou impressionado porque se passavam anos e anos e ninguém sabia como achar a causa. Foi muito interessante porque isso prova que o Guilherme ele não tinha conhecimento, ele não sabia do processo do fornecedor. E mesmo assim ele conseguiu aprender sem ter a experiência que o fornecedor tem. Então, independente de quantos anos você tem de experiência ou não, esse método vai te levar no mesmo caminho. Muito bem. Esse é um método científico que é aplicado, né, em algumas dessas multinacionais. Né? E ele é aplicado geralmente nessa abordagem aqui, para melhorar o que a gente tem, para inovar, que é uma coisa que eu não coloquei aqui, mas sim, para inovar, fazer experimentos de inovação, para reduzir custos de tudo quanto é tipo aqui, né? Operacional, pessoal,
material, aí custos com a qualidade, por exemplo, né? Custos com a não qualidade também, desempenho de produto para alcançar níveis de exigências maiores, ou em normas, ou até mesmo em requisitos de cliente. Então, a amplitude aqui de aplicação é muito grande, né? A aplicação que a gente já fez, já teve contato com, é a mais diversa que vocês possam imaginar. Vai desde árvore, no corte de árvores, aplicação desse em produção de bolos, alimentos de forma geral, têxtil, na área plástica, plástica mesmo, desde extrusão, sopro, injeção, 200 tipos de injeção de plástico, fabricação de motores, placas eletrônicas, elétricas, componentes elétricos, né? Metal mesmo, metal conformado, metal, todo tipo de processo, né, que vocês possam imaginar, a gente já conseguiu aplicar esse método científico. E realmente a lista é muito extensa. Né? Por quê? Porque uma vez que você aprendeu a aprender, você aplica onde você quer. Então essa é uma formação em cientista, no nível básico, claro, que você realmente aprende no passo a passo. Não só dentro da sala, mas também aplicando isso no dia a dia, né? A gente não utiliza software estatístico para esse tipo de formação, porque a gente ensina de uma maneira única, simples, né? Muito intuitiva. Então, é essa abordagem que a gente acaba utilizando. Outro destaque desse tipo de formação também é que ela não é feita para massas, não, ela é feita para um grupo pequeno, porque a gente gosta de estar acompanhando aquele grupo, olhando, ajudando realmente, né? Bom, quando a gente não conhece a causa raiz de um problema, quando eu não sei qual é o X, é o ponto de interrogação, só me resta atuar onde? No Y, né? Então, as atuações nos Ys vão desde qualidade, que é através da inspeção da qualidade, controle da qualidade, auditoria da qualidade, vai também o efeito na produção, né? Efeito no desempenho do produto, em parâmetros de processo. Tudo isso só deixa o produto cada vez mais caro. Eu estou queimando literalmente recurso. Então, quando eu não sei o X, só me resta atuar no Y. Isso não me deixa o produto e o processo melhor, só me deixa ele mais caro. O método científico vem justamente para responder essa pergunta ali. Qual é o X da questão? Qual é a causa? Esse tipo de formação, você aprende os conceitos fundamentais, importantíssimos, que é a base. Os exercícios, tanto o online como o offline, a gente usa eles como ferramentas para solidificar um pouco esses conceitos. As leituras complementares ampliam a visão sobre esses conceitos. A aplicação desse método num problema real lá no seu dia a dia, um problema que você tem hoje que é possível aplicar essa metodologia, será usado para justamente solidificar esses conceitos. E apenas 20% de estatística nesse tipo de formação. 80% vem daqui. Raciocínio crítico, a capacidade de fazer perguntas e olhar o processo e o produto de uma outra forma. Então isso que é a sacada do negócio, né? Vamos ver como é que está o tempo. Deixa eu ver o tempo. Estamos no tempo ainda. Vamos lá dar uma acelerada aqui. Essa formação que a gente está falando aqui é uma formação feita pelo Skype, ou seja, eu consigo conversar com as pessoas por meio do microfone, ou quem não tiver tem o chat, consegue me ver, se tiver webcam, se não tiver também não tem problema. Eu consigo compartilhar a tela. Então é uma plataforma que hoje está bem evoluída e a gente utiliza muito essa plataforma já hoje nas orientações dos nossos projetos. Já fizemos alguns cursos por meio do Skype e tem um efeito muito bom mesmo.
Quanto é que custa isso? Essa é uma formação industrial que é sim um nível básico, mas se a gente comparar o dinheiro que a gente joga fora, com problema de qualidade, atraso de entrega, o custo operacional, perda em vendas, vocês vão ver que é muito barato. Quando a gente compara isso, a gente vê que é muito barato essa formação. Quando a gente compara com aquelas formações que a gente faz, aqueles cursos que a gente faz, que não mexe o ponteiro no meu salário, muito menos me diferencia dos outros, eu continuo sendo o mesmo, não me traz resultado algum para a empresa, só vai aumentar uma linha lá no finalzinho do currículo. É barato esse tipo de formação. É claro que dentro das empresas ainda tem aquelas empresas que preferem fazer em company, eles acabam pagando esse tipo de formação aqui para um grupo pequenininho de algumas pessoas, mais de 53 mil reais. Né? Só que a gente quer, de alguma forma, amplificar isso aqui, passar dos limites das empresas e ir diretamente com você que está assistindo agora. E aí a gente consegue ter um preço bem mais atrativo, né? De 2.534, a gente consegue fazer em 10 vezes de R$ 183,40. Bom, Rafael, mas ainda tudo isso aí, você olhar, isso não é nada. Isso aqui tem empresas que gastam por hora dentro do processo dela, né? Ou em alguns dias. Você mostra isso aqui para o teu chefe e ele paga isso aqui na hora, porque ele sabe fazer conta. Ele vê de um lado o sangue, né, o dinheiro sendo jogado fora, o ralo, por todos os problemas que eu tenho, e olha, essa formação que consegue de alguma forma estancar isso aqui, tem projetos que em alguns dias ele já se paga. O volume de dinheiro que eu jogo fora, em 2 dias, acaba sendo muito maior que o valor do próprio treinamento. Então, quando eu relativizo, quando eu comparo o preço, o valor desse produto aqui, o valor dessa formação com o custo que eu jogo fora, que eu desperdiço, isso aqui vira centavos, vira migalha, né? Então, o que a gente pede para você é que você se inscreva. Por quê? Porque não tem vagas ilimitadas. Não tem, a gente quer uma turma pequenininha, e se passar dessa turma, que é por ordem de chegada, óbvio, né? Então, assim, se inscreveu, você consegue de alguma forma estar na lista e você vai receber um comunicado se você foi ou não. Agora, tu pode estar aí do outro lado, que às vezes não me conhece, enfim, que não tenha te convencido muito bem, mas aí a gente foi um pouco mais a fundo e viu que a gente pode fazer alguma coisa também para ajudar vocês a conhecer um pouco mais o método científico, né? Então, sim, a gente quer fazer as orientações com cada um de vocês, totalmente gratuitas, ao longo dessa formação, né? E além disso, não só esse bônus, mas para aquelas pessoas que querem, faz questão de usar um software, a gente faz um treinamento básico de aplicação desse software estatístico. A gente não ganha nada com isso aqui. Tá? O Jump nem sabe que a gente existe, mas é um dos melhores softwares estatísticos na atualidade, né? Então a gente pode fazer sim um treinamento básico, como um bônus aqui também para você que não conhece muitas vezes a gente e sabe que... Agora, eu não tenho dúvida, você vai gostar do método científico sim. Você pode não gostar de mim ou do César. Ah, não gostei deles. Não tem problema, você tem 7 dias para dizer, olha, eu não quero mais, me dá o dinheiro de volta. Então, o máximo que vai acontecer com você é aprender alguma coisa em 7 dias
e no final chegar e pedir o dinheiro de volta. O tempo não vai ser jogado fora porque você sempre aprende alguma coisa, né? Então, agora eu estou falando que são só 15 pessoas, 15 só, né? 15 pessoas. Por que 15 pessoas? No máximo a gente quer estar com 20 pessoas, mas 15 é um número bom. Por que só 15? Porque a gente consegue dar dedicação para cada um desses 15, a gente consegue estar acompanhando, a gente consegue estar conversando também no Skype com cada um deles. Esses 15 vão estar todos online ao mesmo tempo na plataforma, vai ter interação entre eles também, pode ter interação entre eles. Então a gente quer realmente um grupo pequeno. A gente quer trabalhar com poucas pessoas, né, para dar realmente toda a atenção. Se isso não te convenceu, o Hélio aqui escreveu, não foi um depoimento, foi uma carta, né? E ele conta assim que foi realmente incrível o que ele aprendeu ao longo dessa formação, né? Que a execução de atividades sem treinamento, sem uma técnica, sem metodologia, ela geralmente me leva a escolhas erradas. E certamente isso acontece desperdícios, tanto em dinheiro como reputação, ele fala aqui, né? Porque você diz que vai funcionar e não funciona. E teu filme começa a ficar queimado. Então, tempo também. Começou a dizer que ficou muito mais rápido agora para achar a causa e entregar uma solução para a gerência, né? A velocidade na resolução agora é muito maior. E isso graças às técnicas e ao método científico. Pessoal, eu não tenho muito mais o que falar, porque assim, foram mais de 2.000 pessoas que foram transformadas, que pensam totalmente diferente hoje. Tem, aí, além da parte pessoal, tem a parte monetária, que para as empresas foi uma redução de custo muito grande. E agora você pode simplesmente me ignorar, deixar do jeito que está e segue o barco. Você pode buscar uma outra formação paralela para enriquecer o teu currículo, ou me dar um voto de confiança e vem comigo. Vem comigo para essa opção um pouco mais racional, inteligente, barata, que valoriza todo o seu potencial. Certo? Já me fizeram 3 tipos de pergunta. Onde é que vai ser esse treinamento? Onde é que vai ser? Como é que pode ser feito o pagamento? E quando é que começa esse negócio? De novo, vai ser feito via Skype. E para isso depois a gente passa todo o procedimento de como instalar, como configurar, que hoje é com 2 cliques, acho que você faz tudo isso. A forma de pagamento é uma das formas mais seguras que a gente encontrou, que é por meio de PagSeguro. Aqui já tem algumas pessoas que estão conversando com a própria empresa e a própria empresa está financiando isso aqui, está pagando para as pessoas, né? Em relação, olhando o quanto que eu vou desembolsar para investir na formação do meu funcionário, e ele, aplicando na minha empresa, ele acaba pagando esse curso aqui em alguns dias, algumas semanas, muitas vezes. Então, muitas empresas estão financiando, ajudando esses funcionários, essas pessoas aí, a pagar também a investir nessa formação científica. Quando é que começa? Essa turma básica lá começa de 22, na segunda-feira, 22 de outubro, e vai até o dia 6 de novembro. É todo dia à noite, das 6 às 10, exceto nas sextas-feiras. E se você chegar atrasado ou perder tal, é ruim, mas a gente vai gravar também para você assistir alguns dias depois aí. Não é a mesma coisa porque a gente não queria gravar, mas a gente foi orientado para gravar. Por quê? Porque pessoas podem perder conteúdo e isso pode prejudicar na formação. Então, pelo menos assim fica gravado. Só que perde a interação. Né? Isso aqui para mim é fundamental. Fundamental. Se hoje a Learn está aonde ela está,
é porque algum momento no passado nós plantamos algumas sementes. Se você está bem hoje, é porque em algum momento passado você plantou isso. E o inverso também é verdadeiro. Se você não está bem hoje, é porque no passado você plantou alguma coisa que não te deu muita coisa boa. O fruto veio, mas o fruto não é muito... Então, tudo que tu fizer hoje para você, você não vai colher hoje, você vai colher amanhã isso. Então, é esse pensamento assim de deixar para amanhã para plantar, tudo bem, você pode deixar para amanhã para plantar, mas não vai colher nunca. E essa formação científica é uma formação que você não vê por aí. Tu não vê as escolas ensinando você a aprender a aprender. Não, você é ensinado, você aprende a seguir padrões, a seguir passo a passo, mas você não aprende. As fórmulas mágicas vocês encontram por aí na internet, né? Fórmula de tal coisa, olha, a fórmula do emagrecimento, a fórmula do sucesso, a fórmula do marketing digital, tudo fórmula. Aqui a gente não ensina fórmula, a gente ensina um método para você aprender qualquer coisa. Isso sem contar do preço, né? Chega a ser ridículo. A formação, então, agora nesse momento é a formação nível básico e na sequência a gente vai estar avançando também nessa formação, vai para o nível intermediário, o avançado, e você não precisa mais fazer do nível básico em diante, não, você continua da onde você parou na escalada, né? Então a gente pede para você realmente se inscrever, porque vale a pena sim investir em você, não pela empresa só, mas principalmente em você, porque hoje você está nessa empresa e você fazendo uma formação dessa, você tem um know-how muito diferente dos demais. Você é a empresa que vai perder muito se você for embora. Então esse investimento em você, eu acho que vale a pena você repensar um pouquinho, né? Certo, pessoal? Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu fiquei impressionado com o número de gente que está participando, né? Vou deixar meu contato aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida. O link do formulário vou estar colocando logo abaixo também. E fiquem à vontade para tirar dúvidas, enfim, tá? Só não percam o time. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom para vocês.